Olá, sou a Mariana Afonso e estudo Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico. Vou ser a tua host nesta série de vídeos sobre física. Espero que gostes. Neste vídeo vou falar de tempo, posição, velocidade e aceleração de movimentos de corpos. Em particular, dos corpos que se podem reduzir a uma partícula, ou seja, aqueles em que não consideramos a variação da sua energia interna, nem eventuais rotações ou deformações dos mesmos. A trajetória do centro de massa de um corpo é definida pela linha que une as sucessivas posições do centro de massa desse mesmo corpo, e pode ser retilínea ou curvilínea, e por isso, de acordo com o tipo de trajetória, o movimento pode ser classificado como retilíneo ou curvilíneo. Para estudarmos o movimento de um corpo, precisamos também de saber o instante t em que ele ocupa determinada posição, sendo muitas vezes útil determinarmos o intervalo de tempo, ΔT, entre dois instantes, ou seja, a diferença entre o instante final e o inicial. Podemos afirmar que um corpo está em movimento ou em repouso se a posição do mesmo for, ao longo de um determinado intervalo de tempo, respectivamente variável ou constante, num dado referencial. Com efeito, a posição de um corpo depende também do referencial escolhido. O referencial mais comum é o referencial cartesiano. Para localizarmos o centro de massa de um corpo, nesse referencial, indicamos as coordenadas cartesianas. No caso mais simples de um movimento retilíneo, é apenas necessário um eixo para identificar a posição do corpo. Neste referencial, a origem e o sentido positivo do eixo serão aqueles que convencionarmos. Por outro lado, no movimento que ocorra no plano, bastam duas coordenadas para definir a posição do corpo, x e y. Já se for no espaço, a 3 dimensões, são necessárias 3 coordenadas, x, y e z. O comprimento de uma dada trajetória é a distância percorrida pelo corpo num dado intervalo de tempo. Esta grandeza simboliza-se por S e, por se tratar de um comprimento, é uma grandeza escalar cujo valor não pode ser negativo e a sua unidade SI é o metro. No contexto da mecânica, distingue-se a distância percorrida e o deslocamento. Este último representa-se por ΔR e indica a variação da posição do corpo. É um vetor com origem na posição inicial do corpo e extremidade na sua posição final. Devemos ter em atenção que o deslocamento nada indica sobre o tipo de trajetória descrita pelo corpo. No caso de movimentos retilíneos, um módulo do deslocamento é dado por ΔX igual a x final menos x inicial, ou seja, a diferença entre as coordenadas das posições final e inicial. Assim, o sentido de ΔR depende do sinal de ΔX. Por exemplo, se ΔX for maior que zero, significa que o x final é maior que o x inicial e ΔR tem sentido positivo. Por outro lado, se ΔX igual a zero, significa que o x final é igual ao x inicial e ΔR é nulo. Por isso, ou o corpo está em repouso, ou o movimento começa e acaba na mesma posição. A rapidez média corresponde à divisão da distância percorrida pelo intervalo de tempo, indicando-nos se o corpo percorre maior ou menor distância num determinado intervalo de tempo. A sua unidade SI é o metro por segundo. Por outro lado, a velocidade média é uma grandeza vetorial e não escalar, como a rapidez média. Por isso, a velocidade média, representada por Vm, indica o deslocamento por unidade de tempo, ou seja, Vm igual a ΔR sobre ΔT, e a sua unidade SI é também o metro por segundo. Sendo um vetor, devemos indicar sempre o seu módulo, direção e sentido, em que estes dois últimos são sempre iguais à direção e sentido do vetor de deslocamento. Por outro lado, a velocidade instantânea v, tal como o nome indica, define-se no instante apenas e não no intervalo de tempo como a rapidez e velocidade médias. A unidade SI é também o metro por segundo. Esta velocidade é também uma grandeza vetorial, representando-se por um vetor em que o seu sentido indica o sentido do movimento. A direção deste vetor é tangente à trajetória do corpo, em cada ponto. O módulo da velocidade, um valor sempre positivo, indica-nos a rapidez com que o corpo muda de posição, e por isso, de acordo com a variação deste módulo, existem 3 tipos de movimentos. Primeiro, o movimento uniforme, em que o módulo da velocidade é constante. Em seguida, o movimento acelerado, se o módulo é crescente, e por último, o movimento retardado, no qual o módulo é decrescente. No caso dos movimentos retilíneos, a velocidade pode ser constante ou variável, mas a sua direção mantém-se sempre constante.
enquanto que, nos movimentos curvilíneos, a velocidade como vetor é sempre variável, uma vez que a sua direção está sempre a variar. Num gráfico de posição de tempo é representada a função x de t, conhecida como a lei do movimento, que indica como varia a posição x do corpo, mas não a sua trajetória. A componente escalar da velocidade no instante, vx, é igual ao declive da reta tangente ao gráfico de posição de tempo x de t, nesse instante. Por isso, o maior ou menor valor absoluto de vx indica uma maior ou menor velocidade, respectivamente. Consideramos assim três casos de acordo com o sinal de vx. Quando vx é maior que zero, como no caso 1, o declive é positivo e o movimento acontece no sentido positivo da trajetória. Quando vx é menor que zero, o declive é negativo e o movimento acontece no sentido negativo da trajetória, como se vê na imagem 2. Por último, se vx é igual a zero, o declive é nulo e podemos constatar que ou o corpo está em repouso, como no caso 3, ou é um instante onde ocorre uma inversão de sentido, como se pode ver na figura 4, ou uma passagem de movimento retardado para acelerado, tal como no caso 5, e vice-versa. Passando agora para os gráficos de velocidade de tempo. Estes representam a variação da componente escalar da velocidade ao longo do tempo, ou seja, a função vx de t. Existem 4 situações a considerar neste tipo de gráficos, a seguir representadas. Nesta figura, vx de t é maior que zero e, por isso, o movimento dá-se no sentido positivo. Neste caso, vx de t é menor que zero e, como tal, o movimento dá-se no sentido negativo. Aqui, vx de t é igual a zero, ocorrendo uma inversão de sentido. Neste, vx de t também é igual a zero, mas porque o corpo está em repouso. O gráfico de velocidade de tempo também permite calcular deslocamentos, uma vez que a área compreendida entre a linha do gráfico e o eixo horizontal é igual ao módulo do deslocamento do corpo. Se o movimento se der no sentido positivo, a velocidade será positiva e atribui-se à área que fica por cima do eixo horizontal o sinal positivo. Se o sentido for negativo, a velocidade é negativa e a área também é negativa. O deslocamento total é dado pela soma dos deslocamentos parcelares e a distância total percorrida pela soma dos módulos dos deslocamentos. Para quantificarmos a variação da velocidade de um corpo por unidade de tempo, definimos a aceleração média, representada por AM. É definida pelo quociente entre ΔV e ΔT e, por isso, tem a direção e sentido de ΔV. A unidade SI desta grandeza é o metro por segundo quadrado. Para determinar a direção e sentido de AM, determinamos ΔV, a partir da soma de vetores ΔV igual a VF menos VI. Num movimento retilíneo acelerado, num certo intervalo de tempo e em qualquer referencial, as componentes escalares da velocidade e da aceleração média ou são todas positivas ou todas negativas, e estas grandezas têm a mesma direção e sentido. Por outro lado, no movimento retilíneo retardado, as componentes escalares da velocidade e da aceleração média têm sinais diferentes, e estas grandezas têm a mesma direção, mas sentidos opostos. No movimento curvilíneo, AM e V têm em cada ponto da trajetória direções diferentes. Tal como a velocidade, também a aceleração se pode definir no instante, em vez de no intervalo de tempo, sendo representada por A. Quando o intervalo de tempo se torna muito pequeno, a aceleração média aproxima-se da aceleração e, por isso, estas têm as mesmas unidades, metro por segundo quadrado. A aceleração está associada à variação instantânea da velocidade e, por isso, sempre que a velocidade varia em direção, sentido ou módulo, há aceleração. Desta forma, concluímos que os movimentos retilíneos podem ou não ter aceleração, mas quando esta existe, a sua direção é a mesma da velocidade e só existe quando o módulo de V varia. Nos movimentos curvilíneos, a direção de V está sempre a variar e, por isso, mesmo que o módulo de V não varie, existe sempre aceleração. Quando a aceleração é constante, em cada instante, o movimento diz-se uniformemente variado, acelerado se um módulo da velocidade aumentar e retardado se este diminuir. A componente escalar da aceleração é, em cada instante, igual ao declive da reta tangente ao gráfico de velocidade de tempo, nesse instante. Quanto maior for o declive, em módulo, maior será a aceleração. Neste exemplo, o declive das retas tangentes é positivo e aumenta. O módulo da velocidade
também aumenta e Vx é maior que zero. Assim, este é um movimento acelerado no sentido positivo. Podemos, através desta análise de gráficos de velocidade de tempo, construir gráficos de aceleração de tempo. E ficamos por aqui neste episódio. Visita o nosso Patreon para teres acesso a muitos mais vídeos destes. Até já!